Todos sabem que Filadélfia é uma terra de zumbis. Não os zumbis de filme, mas pessoas reais quase vivas, arrastando-se pelas ruas sem rumo, viciadas em fentanil, meio famintas, meio esquecidas. I don't know what else to do. This dope is like really fucked up out here, or whatever it is, whatever they got us on. Like this is where people either you only come here either to get money, to get high, and that's it. There's no other option out this place. Você já viu os vídeos, já passou pelos clipes, mas isso não se resume a Filadélfia. Em todo o estado da Pensilvânia de Erie a Harrisburg, a situação de falta de moradia está fora de controle. E não são apenas drogados e criminosos, como a mídia gosta de pintar. São famílias, veteranos, crianças que saíram do sistema de adoção, pessoas que ficaram doentes e não conseguiram pagar o aluguel. A situação de moradores de rua na Pensilvânia não é um problema isolado. É parte do desastre maior americano que deixamos crescer ao longo dos anos. That's something that happened with me due to my addiction. I lost my house, had my own first house, so I lost that because I wasn't making payments because my money was going to drugs. Like, I know they're trying to clean it up right now, but I don't know where they expect everyone to go. Os abrigos estão cheios. Habitação acessível praticamente não existe. E as pessoas no comando. Elas jogam alguns milhões no problema e chamam isso de sucesso, enquanto barracas surgem sob todas as pontes. Não estamos aqui para romantizar a situação. Este documentário também não é para gerar choque. É sobre mostrar o que realmente está acontecendo nas ruas, como as pessoas acabam vivendo nelas, por que permanecem lá e o que se é que algo está sendo feito a respeito. Situação atual do sem-teto na Pensilvânia. Vamos ser sinceros, se você passou por Filadélfia recentemente, ou até mesmo por partes de Harrisburg ou Pittsburgh, provavelmente já viu isso. Pessoas vivendo em barracas, empurrando carrinhos de compras paradas nas saídas das rodovias com placas de papelão. A falta de moradia na Pensilvânia não é algo que você tenha que procurar. Está bem ali à vista, crescendo a cada ano. Na primeira metade de 2025, a contagem federal estimou cerca de 14 mil pessoas em todo o estado passando por situações de falta de moradia, um número inacreditável. Isso inclui pessoas em abrigos de emergência, moradias transitórias e aquelas tentando sobreviver nas ruas. E em qualquer dia, mais de 12 mil habitantes da Pensilvânia estão sem um lugar estável para dormir. Isso não é apenas um número, são milhares de vidas em espera. Este não é um problema exclusivo de Filadélfia. Está acontecendo em Scranton, Allentown, Erie, e por aí vai. E não se trata apenas de drogas ou problemas de saúde mental, embora seja essa a primeira coisa que as pessoas costumam pensar. Temos veteranos, mães solteiras, trabalhadores demitidos jovens que estão saindo do sistema de adoção. Muitos deles tinham empregos e casas há apenas alguns meses. Em todo o país, cerca de 30% das pessoas que estão sem teto são consideradas sem teto crônicas. O que significa que estão sem moradia há um ano ou mais, ou tiveram episódios repetidos de falta de moradia. Cada vez mais essas pessoas não estão nem mesmo em abrigos, estão nas ruas. Esse mesmo padrão está aparecendo em toda a Pensilvânia.
E já não são apenas indivíduos, mas famílias estão caindo nas lacunas também. Em todo o estado, os abrigos estão relatando mais mães solteiras com filhos mais jovens adultos sem lugar para ir. Isso se encaixa no quadro mais amplo dos documentários sobre a falta de moradia, onde famílias inteiras estão se tornando sem teto mais rápido do que os sistemas conseguem acompanhar. Em 2019, o estado tinha quase 12 mil pessoas sem lar. Em 2021, esse número ultrapassou os 13.500. Agora, em 2025, estamos bem acima disso e não está desacelerando. Em todo o país, a população de pessoas sem teto aumentou 18% em um ano, atingindo mais de 770 mil. Em Kensington, na Filadélfia, você mal consegue andar pelas ruas sem ver milhares de pessoas reunidas como se fosse um mercado de drogas a céu aberto. As pessoas estão usando drogas ali na rua e, honestamente, parece que a polícia simplesmente não existe naquela área. Isso me faz pensar, se isso continuar, o povo da Pensilvânia pode muito bem esquecer o sonho americano, porque ele já está apodrecendo. Uso de drogas e vício entre os sem-teto. Todos dizem que ser sem teto é uma escolha dessas pessoas. Eu não acreditava nisso, até que vi o que estava acontecendo em Kensington em julho. Quando as pessoas pensam sobre a falta de moradia, o vício é geralmente uma das primeiras coisas que vem à mente. E embora não seja justo dizer que todos na rua estão lutando contra as drogas, também não podemos ignorar isso. Em lugares como a Pensilvânia, especialmente em áreas como Kensington, na Filadélfia, o vício está intimamente ligado à crise de sem-teto. Vamos falar sobre números por um momento. De acordo com a Administração de Abuso de Substâncias e Serviços de Saúde Mental, cerca de 38% das pessoas que enfrentam a falta de moradia nos Estados Unidos têm um transtorno relacionado ao uso de substâncias. I guess the pain of the depression, the drugs made it feel better. It made me feel normal. I didn't feel... Na Pensilvânia, dados locais sugerem que a taxa é ainda mais alta em áreas urbanas. Isso significa que para cada 10 pessoas, sem um lar, pelo menos 3 ou 4 provavelmente estão lidando com algum tipo de vício. Mas, em vez de receberem ajuda, elas são frequentemente empurradas ainda mais para fora, para o isolamento, para mais perigo e para mais dependência. Aqui está o ponto. O vício não causa a falta de moradia por si só. Na maioria das vezes, as pessoas caem no vício depois de perderem sua casa e não antes. Pense bem se você estivesse vivendo ao ar livre, no frio, sem segurança, sem privacidade e sem descanso real, não tentaria encontrar algo para escapar disso também. E isso nos leva a uma grande questão: por que as opções de tratamento não são mais acessíveis? Se o vício é claramente parte da crise, por que não vemos mais vans móveis de desintoxicação, moradias de recuperação de longo prazo ou trabalhadores de saúde mental nas ruas? Não se trata apenas de dizer não use drogas, mas de entender por que as pessoas começam a usá-las e criar um caminho de volta. A boa notícia: alguns programas na Pensilvânia estão começando a mudar o foco. Equipes de alcance em Filadélfia e Pittsburgh estão construindo confiança, distribuindo Narcan e até oferecendo encaminhamentos imediatos para desintoxicação e reabilitação. Então, enquanto a dependência é uma parte difícil do quebra-cabeça, não é uma causa perdida. Não se trata de culpar as pessoas, mas de ajudá-las a se curar.
E se estamos realmente falando sobre resolver a crise dos documentários, esse é exatamente o tipo de trabalho que precisa de mais apoio. 3. Como a Covid-19 mudou tudo. Vamos voltar alguns anos. Antes da pandemia, as coisas já estavam difíceis para pessoas que viviam de salário em salário. O aluguel estava subindo, os abrigos estavam lotados e muitas pessoas estavam a apenas uma emergência de perderem suas casas. Mas quando a Covid-19 chegou, foi como se alguém puxasse o tapete debaixo dos pés de milhares de famílias na Pensilvânia e em todo o país. Quando os negócios fecharam, as pessoas perderam seus empregos da noite para o dia. Sem aviso, sem plano de contingência, simplesmente desaparecidos. Alguns tiveram a sorte de receber benefícios de desemprego ou cheques de estímulo, mas, para outros, especialmente aqueles que trabalhavam por fora ou em empregos de baixa remuneração, a ajuda nunca chegou. E sem dinheiro entrando, o aluguel não foi pago. As moratórias de despejo ajudaram por um tempo. Mas, assim que essas proteções terminaram, a dívida de aluguel não paga se acumulou pesadamente. Na Pensilvânia, os registros de despejo dispararam assim que as moratórias foram levantadas. E não se tratava apenas de perder a moradia. A Covid mudou também o funcionamento dos abrigos. Para evitar a propagação do vírus, os abrigos tiveram que reduzir a capacidade de fechar espaços compartilhados ou até mesmo fechar completamente por períodos de tempo. Menos leitos significava mais pessoas nas ruas. Algumas cidades tentaram colocar as pessoas em hotéis temporariamente, mas esses programas foram de curta duração e não conseguiram acompanhar a demanda. Ao mesmo tempo, a pandemia afetou a saúde mental de maneira significativa. O isolamento, a ansiedade, a perda de emprego. Tudo isso empurrou as pessoas para o limite. Para aqueles que já estavam lutando, as coisas pioraram. E para alguns que estavam apenas se segurando, foi o golpe final. Muitos se tornaram sem teto pela primeira vez durante esse período. Então, como tudo isso impactou? O quadro maior da questão da falta de moradia nos Estados Unidos, bem, a Covid-19 não criou a falta de moradia, mas definitivamente expôs o quão frágeis nossos sistemas realmente são. Um vírus não deveria ser suficiente para levar tantas pessoas à crise, mas foi. E se isso aconteceu uma vez, o que nos impede de que aconteça novamente? Essa é uma pergunta que precisamos enfrentar. Porque se não aprendermos com isso, estaremos apenas nos preparando para o mesmo desastre na próxima vez e só será pior. A pandemia foi um sinal de alerta. A pergunta é: alguém realmente ouviu? 4. Escassez de habitação. Leva as pessoas ao limite. Aqui está algo que a maioria das pessoas já sente no fundo. O custo da habitação está simplesmente muito alto. Seja para alugar ou comprar, o custo de ter um teto na Pensilvânia só continua a subir. E para aqueles que já estão vivendo à beira, não é preciso muito para empurrá-los para a situação de rua. Esta crise habitacional não é apenas um caso de azar, é uma das maiores razões pelas quais cada vez mais pessoas estão vivendo nas ruas. Vamos dar uma olhada nos números. Na Pensilvânia, o aluguel médio de mercado para um apartamento de um quarto é superior a $900 por mês. Isso pode não parecer muito em lugares como Nova York ou Califórnia, mas em um estado onde o salário mínimo ainda está fixado em $7,25 por hora. Esse aluguel se torna quase impossível de pagar sem trabalhar 2 às vezes 3 empregos. E isso assumindo que a pessoa tenha trabalho estável. Segundo os defensores da habitação, para pagar esse aluguel, sem ser considerado sobrecarregado com custos, uma pessoa precisaria ganhar pelo menos $18 por hora.
A maioria das pessoas com rendas fixas, como idosos, ou pessoas com deficiência, não chegam nem perto disso. Ao mesmo tempo, as opções de moradia acessível estão se esgotando. Antigas unidades de habitação pública estão sendo demolidas. Novos empreendimentos estão surgindo, mas são apartamentos de luxo, não lugares onde famílias de baixa renda possam viver. Em cidades como Filadélfia e Pittsburgh, a gentrificação também está piorando a situação. À medida que os bairros são revitalizados, os residentes de longa data são deslocados. Eles não se mudam para lugares melhores, eles simplesmente saem sem lugar para ir. Mesmo em áreas rurais da Pensilvânia, a situação não é muito diferente. Lá, o problema não é o aluguel elevado, mas a falta de imóveis. Algumas cidades simplesmente não têm unidades habitacionais suficientes. E quando um parque de trailers fecha, ou um aluguel antigo é condenado, não há plano de contingência. Cinco, serviços sociais insuficientes na Pensilvânia. Se alguém na Pensilvânia acabar ficando sem teto, que tipo de ajuda ele pode realmente receber? É uma pergunta válida. Gostaríamos de acreditar que há um sistema em funcionamento para amparar as pessoas quando caem como abrigos, programas de emprego e apoio à saúde mental. Mas a verdade é que a rede de segurança social tem muitos buracos. E para muitas pessoas, ela não é forte o suficiente para impedi-las de escorregar para a rua. Em todo o estado, há definitivamente organizações fazendo o trabalho árduo. Em Filadélfia, grupos como o Project Home e o Broad Street Ministry estão lá todos os dias oferecendo comida, atendimento médico e programas de habitação. Em Pittsburgh, há a Light of Life Rescue Mission e o Allegheny Link. Essas ONGs, junto com igrejas locais e grupos de voluntários, são frequentemente a primeira e única linha de defesa para as pessoas em crise. Aqui está o problema. A demanda é maior do que os recursos disponíveis. Os abrigos frequentemente operam com a capacidade máxima, especialmente no inverno. Os serviços de saúde mental estão sobrecarregados e as listas de espera para moradia acessível são dolorosamente longas, às vezes chegando a anos. Os assistentes sociais estão sobrecarregados. O financiamento para programas de recuperação de dependência é instável. E pessoas lidando com traumas, vícios ou desemprego nem sempre sabem aonde ir para obter ajuda ou como chegar lá. O Estado não está fazendo nada. Não exatamente. A Pensilvânia tem programas apoiados pelo governo, como a Emergency Solutions Grant e a iniciativa Home for Good, que financiam moradia transitória e serviços de prevenção à evasão. Seis. O que o governo está fazendo e o que está por vir. Então, o que exatamente o governo está fazendo para resolver o problema da falta de moradia na Pensilvânia? Estamos apenas jogando dinheiro no problema e esperando que ele desapareça, ou existe uma estratégia de longo prazo em andamento? Bem, para ser justo, há alguns esforços reais sendo feitos. Programas como o Home for Good, uma parceria entre a Pennsylvania Housing Finance Agency e o Federal Home Loan Bank de Pittsburgh, têm tentado preencher as lacunas de financiamento. Eles apoiam tudo desde assistência para aluguel e outreach nas ruas até reabilitação rápida e prevenção de despejos. Só em 2023, essa iniciativa ajudou a apoiar mais de 9.000 pessoas em todo o estado. Isso é algo. Há também a subvenção de soluções emergenciais, que ajuda a financiar abrigos e serviços.
Cidades como Filadélfia e Pittsburgh têm utilizado esses fundos para construir moradias temporárias, financiar equipes de atendimento à saúde mental e fornecer kits de higiene, refeições e camas de abrigo de emergência. Alguns condados estão até experimentando modelos Housing First, que priorizam a colocação das pessoas em casas permanentes antes de lidar com outros problemas como emprego ou vícios. Mas é aí que as coisas se complicam. O financiamento frequentemente vem em ondas. Um ano há um impulso, no seguinte, ele seca. Os governos locais dependem fortemente de subsídios federais, o que significa que quando Washington muda suas prioridades, o apoio no terreno também muda. E com a inflação e os preços da habitação em alta, até mesmo programas que antes funcionavam bem, agora estão lutando para se manter atualizados. Então sim, há ação do governo, mas a questão é suficiente? A resposta por enquanto parece ser não. Se quisermos enfrentar os documentários nos Estados Unidos, de maneira séria, o esforço precisa ser consistente, de longo prazo e focado em resultados que vão além de apenas contar as vagas em abrigos. Porque não se trata apenas de gastar mais, mas de gastar de forma mais inteligente e realmente cumprir o prometido. A crise de moradores de rua na Pensilvânia e em todo o país não é apenas um efeito colateral infeliz da vida moderna. É um desastre causado pelo homem. Isso é o que acontece quando os políticos se preocupam mais com os doadores de campanha do que com as famílias trabalhadoras, quando as cidades investem em condomínios de luxo, mas não em moradias públicas, e quando tratamos a pobreza como uma falha pessoal em vez de uma falha sistêmica. O que estamos vendo nas ruas não é apenas triste, é vergonhoso. É o resultado de décadas de negligência, promessas quebradas e liderança sem coragem. E a pior parte, agimos como se fosse inevitável. Como se documentários nos Estados Unidos fosse apenas algo com o qual temos que conviver. Isso é uma mentira. Não nos faltam soluções, nos falta vontade. Este país encontra bilhões para a guerra, para cortes de impostos, para resgates corporativos. Mas quando se trata de abrigar os pobres, de repente o orçamento fica apertado. Isso não é política, é crueldade. Até começarmos a tratar a falta de moradia como a emergência nacional que é, nada vai mudar. Ninguém deveria ter que sobreviver em uma tenda porque seu governo se recusa a agir. Isso não é destino, é um fracasso. E é hora de dizermos isso em voz alta. Conclusão. A crise da falta de moradia na Pensilvânia não é apenas um reflexo de sistemas habitacionais quebrados, é um reflexo de prioridades quebradas. Vimos as causas: vício, perda de emprego, aluguel inacessível, falta de apoio à saúde mental. Vimos as consequências: famílias destruídas, veteranos deixados para trás, bairros inteiros abandonados pelas pessoas que deveriam servi-los. E não é só aqui, é em todo lugar. Os documentários sobre a falta de moradia nos Estados Unidos se tornaram uma mancha nacional que continuamos tentando limpar, sem nunca resolver a origem do problema. Mas aqui está a verdade: esse problema pode ser resolvido. Temos o dinheiro, o conhecimento e as ferramentas. O que ainda não temos, porém, é coragem. A coragem de responsabilizar os líderes, de repensar os gastos públicos e de tratar a moradia como um direito humano, não um privilégio. Porque em um país tão rico, ninguém deveria ser deixado fora no frio. Nem agora, nem nunca.